No coração da Ásia, um mundo de rocha e vento se eleva em direção ao céu. Aqui nasceu uma das fronteiras mais imponentes do planeta, o Himalaia. Durante milhões de anos, a Terra testou seus limites, erguendo estas montanhas que parecem desafiar os mapas. É nesta paisagem, forjada pela força e pelo tempo, que a vida enfrenta seu desafio mais extremo. Aqui, a altitude não é apenas uma medida, é um teste. Cada metro ganho em direção às nuvens exige adaptação, silêncio e paciência. O ar, rarefeito e frio, mal sustenta a vida. E, no entanto, a vida persiste. Mas a essa altitude, a resistência não basta. Aqui, a Terra impõe suas próprias regras e molda suas criaturas com precisão implacável. Todas as espécies que habitam o Himalaia foram moldadas pela falta de oxigênio, pelo frio e pela escassez. Seus corpos são respostas à paisagem, adaptações que beiram o impossível. Cada músculo, cada osso, parece se lembrar das condições que o forjaram. Algumas criaturas parecem ter vindo de outro mundo. A raposa tibetana, com seu rosto largo e olhar fixo, é uma sombra que se confunde com a pedra. Mais acima, o íbex escala paredes que nenhuma outra criatura ousaria tocar, apoiado por chifres que desafiam o equilíbrio e a lógica. E nas planícies congeladas, o gato de palas observa em silêncio sua pelagem espessa e corpo baixo, protegendo-o do frio e do vento. Em nenhum outro lugar do planeta, a natureza transformou tão profundamente aqueles que tentam sobreviver. Aqui, a evolução não foi lenta nem benigna. Ela atuou silenciosamente, mas brutalmente, moldando corpos que buscam não a beleza, mas a eficiência. Nenhuma criatura nessas altitudes pode se dar ao luxo de ser frágil. Nessas regiões de alta altitude, a vida não apenas sobrevive, como se redefine. Algumas criaturas levaram a adaptação ao extremo, moldadas pelo vento, pela escassez e pela altitude, a ponto de se tornarem uma só com a própria paisagem. Mas entre todas elas, uma se destaca acima das demais. É uma espécie que representa melhor do que qualquer outra a força que governa estas montanhas. Qual é a aparência da resistência quando ela toma forma? Em meio à névoa que se insinua pelos vales congelados, uma forma se move com uma lentidão solene. O vento a envolve, a testa, a empurra, mas não a detém. Ela é a própria imagem da permanência. Ali onde o ar fere, aquele gigante avança. O iaque do Himalaia não foi feito para ser elegante ou veloz como outros animais. Seu corpo é robusto, funcional e resistente. Cada passo que ela dá é uma declaração contra o vento, um lembrete de que a força também pode ser quietude. O frio o envolve, o toca, o mede, mas não o penetra. A lã que o cobre é uma parede viva, espessa, áspera, capaz de reter calor como se contivesse um pequeno fogo em seu interior. Um breve sopro escapa de seu focinho, transformando o ar em névoa, um lembrete de que a vida ainda respira em meio às sombras do inverno. Dentro daquele corpo enorme, tudo segue um ritmo ancestral. Os pulmões se enchem lentamente, extraindo o oxigênio de um ar que mal o fornece. O coração bate devagar e parece conhecer o preço de cada movimento. Aqui nada é desperdiçado, nem energia, nem calor, nem tempo. Cada movimento do iaque tem um propósito. Ele não desperdiça energia nem tenta dominar. Seus músculos sustentam mais do que impulsionam. Seus chifres, curvados para trás, mantêm seu equilíbrio em declives íngremes. Quando o vento aumenta, o iaque para e abaixa a cabeça. Ele não enfrenta a tempestade, ele espera. Sua força reside não em desafiá-lo, mas em resistir sem gastar mais energia do que o necessário. Quando o ar se acalma, ele avança novamente, deixando pegadas que o gelo logo apaga. Nos vales altos, os rebanhos avançam como um só. Dezenas de iaques movem-se silenciosamente, formando uma massa escura contra a neve. De perto, a ordem se revela. As mães protegem os filhotes, empurrando-os delicadamente quando o solo fica instável e protegendo-os com seus corpos das rajadas de vento. Os machos marcam a distância, abrindo caminho na neve mais profunda e observando as extremidades do grupo, atentos a qualquer ameaça. Todos seguem o mesmo ritmo. Não há um líder visível.
Apenas uma consciência coletiva que os guia por caminhos que só eles parecem conhecer. Por um trecho, o avanço permanece constante. O ar está parado e o único som que quebra o silêncio é o estalar do gelo sob seus pés. Mas no Himalaia, a calmaria nunca dura muito. O céu muda sem aviso prévio. Um vento gélido desce dos picos e levanta a neve em redemoinhos que giram sobre a planície. A tempestade chega com o mesmo silêncio com que o gelo se forma. Em questão de minutos, o mundo fica branco. O bando para. Os adultos se agrupam, abaixam a cabeça e viram as costas para o vento. Os filhotes permanecem no centro, protegidos entre os corpos maiores. Eles não correm, não fogem. Eles esperam enquanto o frio os abate como uma parede invisível. Entre as rajadas, o silêncio muda de tom. Já não é apenas o vento. Ao longe, uma forma move-se cautelosamente, seguindo o relevo branco. As sombras descem as encostas, param e voltam a avançar, medindo cada passo. Eles aguardavam por este momento, escondidos entre as rochas e o gelo. Lobos tibetanos emergem da nevasca, movendo-se em sincronia com a tempestade, como se tivessem aprendido a caçar em meio a ela. O bando não foge, ele se reúne. Os filhotes ficam no centro, os adultos formam uma parede que respira como uma só. O vento os açoita, os empurra, mas eles permanecem juntos. Sua defesa não é fugir ou lutar, é a união. O grupo circula a uma distância segura, aguardando uma brecha na fila, mas isso não acontece. Diante deles, só há corpos firmes, pesados e imóveis. Um dos caçadores tenta avançar, tateando a borda do círculo. Ele se aproxima cautelosamente, até que um homem dá um passo à frente. Seus chifres se erguem, brilhando sob o gelo. Não cobra, apenas avisa. A mensagem é clara: qualquer erro pode custar uma vida. Os predadores calculam a distância. São ágeis, mas também calculistas. Sabem que um único golpe seria suficiente para quebrar seus pescoços, e a fome, embora insuportável nessas altitudes, não justifica o risco. E neste terreno, o tempo é seu pior inimigo. À medida que a tempestade enfraquece, as sombras começam a recuar. Os caçadores param, olham mais uma vez para a parede imóvel de corpos e compreendem que não há saída. Um após o outro, eles se viram e desaparecem na névoa, derrotados não pela força, mas pela calma daquilo que não se move. O bando permanece imóvel por um longo momento. Seus corpos permanecem juntos, respirando lentamente até que o vento mude de direção e o perigo se dissipe completamente. Só então os iaques levantam a cabeça, reagrupam-se e reformam a linha de avanço. Eles avançam em direção ao vale, onde o vento já dissipou parte da neve. Cada metro de descida é um esforço, mas também uma promessa. As encostas são traiçoeiras, a neve cede sob o seu peso, e mesmo assim eles continuam. Após horas de caminhada, o horizonte se abre. Em uma depressão, a terra respira. O vento dissipou a geada, revelando a grama seca, endurecida pelo frio. Não é abundante, mas é suficiente. Os animais param, abaixam a cabeça e começam a pastar. Calma não significa descanso, significa oportunidade. O frio ainda está presente, o ar ainda cortante, mas por um instante a fome diminui. Nas alturas do Himalaia, sobreviver não é uma vitória. É simplesmente o direito de continuar avançando. Mas quando o inverno termina e a vida recomeça, a calmaria realmente chega. Ou é apenas mais uma forma de resistência? Em outra época do ano, quando a montanha respira de forma diferente e o gelo abdicou de sua dominância, os vales do Himalaia despertam. O sol ganha terreno, a água corre por fendas que antes eram gelo e a terra se abre novamente. Os campos secos e pedregosos começam a se encher de movimento. Entre os caules amarelos e as pedras cinzentas, os primeiros sinais de vida reaparecem. Picas, marmotas e pássaros retornam para ocupar seu território e a montanha, por um breve momento, parece respirar novamente. Mas no Himalaia, nenhum retorno é inocente. Onde a vida reaparece, também reaparecem os olhos que a assombram. Entre as sombras e fendas das rochas, uma pequena figura desliza com silenciosa precisão. Ele não tenta se esconder.
Ele observa. Ele avalia o pulso do vale, atento ao menor movimento, quase sem respirar para não perturbar o equilíbrio do ar. É a raposa tibetana, uma caçadora paciente que espera o momento exato em que o silêncio é quebrado. Seu corpo baixo se molda ao terreno e se move com uma precisão quase instintiva. Ele avança entre as pedras e os trechos de terra seca com passos curtos e calculados, deslizando mais do que caminhando. Suas orelhas eretas captam vibrações mínimas que se perdem entre as pedras, enquanto seus olhos oblíquos examinam o terreno com a calma meticulosa de um caçador infalível. Cada movimento da raposa obedece ao vento. Ela vira ligeiramente o rosto, fareja o ar e para. Detectou um aroma fresco. Pica espreita por entre as rochas. O degelo revelou os primeiros brotos, e nesta época do ano ela precisa se movimentar incansavelmente para coletar alimento antes que a montanha a encobra novamente. A raposa o segue silenciosamente com passos medidos e lentos. Mantém o focinho baixo para conservar o calor e prende a respiração para não revelar rapidamente a sua presença. Quando chega o momento, a raposa se enrijece, seus músculos se contraem sob a pelagem e seu corpo se arqueia antes do salto. Mas o gelo revela sua furtividade. Um leve rangido quebra o silêncio e o roedor reage num instante, correndo entre as fendas. A raposa permanece imóvel. Em seu rosto, com suas feições estranhas e quase inexpressivas, não há nenhum traço de frustração ou raiva. Apenas uma quietude que parece calculada. O vento percorre sua pelagem espessa e a agita em mechas curtas, como se a montanha o estivesse medindo em silêncio. Ele fareja o ar, procura por sinais, e seus olhos percorrem o vale com a mesma precisão com que antes rastreavam a presa. Ele não tem pressa. Nessa altitude, a abundância de roedores é sazonal. A primavera despertou um banquete efêmero, onde picas, pequenas marmotas e outras criaturas minúsculas se movem com vigor e confiança. A raposa tibetana persiste. Ela repete o ciclo inúmeras vezes, observando, esperando, calculando. Cada tentativa se torna uma lição. Neste território, a energia não é desperdiçada. Cada salto exige cálculo, cada erro é pago com fome. Horas depois, quando o sol começa a se pôr, a raposa percebe um novo movimento entre os campos. Desta vez não se trata de um pequeno roedor, mas sim de uma marmota, maior e mais cautelosa, que se aventura para fora de sua toca para alcançar um broto tenro. O caçador se achata contra o chão. Seu corpo se move em linha com as sombras, rastejando centímetro por centímetro. A marmota para, levanta a cabeça e fareja o ar. O vento sopra a favor da raposa. Ela espera. Basta um instante. O salto é preciso, rápido, silencioso. A marmota mal tem tempo de se virar antes de desaparecer sob o peso do predador. O vale fica imóvel. Só se ouve o farfalhar do vento entre as ervas. A raposa para alguns metros adiante. Ela larga a presa e examina o horizonte, atenta a qualquer movimento. Coma depressa, com os olhos sempre atentos, consciente de que nas montanhas nada dura muito tempo. Mas em um lugar onde cada refeição é uma conquista, que segredos guarda o corpo de alguém que consegue sobreviver? Compacta e resistente, a raposa do Himalaia é o resultado de uma adaptação precisa. Cada forma, cada detalhe, responde às condições de um mundo aberto e implacável, onde não existem abrigos naturais nem árvores que ofereçam sombra ou proteção. O focinho curto retém o calor que o vento tenta roubar, e logo acima dele, as orelhas triangulares giram com precisão para captar os sons mais sutis sem alterar a forma do corpo. Esse equilíbrio entre silêncio e calor marca a primeira fronteira entre a vida e o frio. Mais acima, os olhos, oblíquos e firmes, completam esse mapa sensorial. Eles acompanham o movimento do ar e da luz, medindo distâncias e sombras com a rapidez de quem não pode se dar ao luxo de errar. Tudo isso está envolto em sua pelagem espessa e áspera, que o camufla com a poeira e as rochas. Em um ambiente onde a exposição é sinônimo de perigo, desaparecer é a maior demonstração de inteligência. Cada uma dessas características não surge por acaso, mas sim de um longo pacto entre o corpo e a montanha. A pressão da altitude, o ar frio e a exposição constante não apenas condicionam suas vidas, como também esculpiram suas formas.
A raposa tibetana é uma resposta viva à montanha, e cada parte do seu corpo, do focinho à cauda, existe porque o ambiente assim o exige. A paisagem, mais do que um palco, atua como uma escultora. As rochas afiadas, os riachos gelados e os vales abertos moldaram seu modo de movimento. Cada fenda e cada rajada o obrigam a calcular distâncias com precisão, a conservar energia, a adaptar-se ao ritmo de um terreno que nunca perdoa erros. Aqui, onde a improvisação significa desgaste e desgaste equivale à morte, anatomia e comportamento tornam-se inseparáveis. A raposa não confronta os Himalaias, ela os interpreta. Tudo nele é consequência de um equilíbrio extremo, uma resposta silenciosa à dureza de um mundo que não dá segundas chances. E quando o dia termina, esse equilíbrio se transforma em movimento. Conforme o sol se põe atrás dos picos e as sombras se alongam pela planície, a raposa recua com sua presa, fundindo-se com o horizonte pedregoso. A primavera trouxe abundância, mas também lições de sobrevivência gravadas em cada músculo e cada nervo. Sua existência é um exercício contínuo de paciência e cálculo, um lembrete de que, em um mundo onde o visível é perigoso, o que importa é não ser visto. E assim, enquanto a planície mergulha no silêncio e o vento espalha a poeira pela terra, uma dúvida paira no ar. Até mesmo a raposa, tão bem adaptada, depende de paciência e de um corpo moldado pela altitude para sobreviver. O que acontece a um predador que vive entre sombras ainda mais esquivas, com um corpo projetado para o impossível? O ar nas alturas do Himalaia parece imóvel, mas sob essa quietude pulsa um mundo em constante tensão. A luz é fria, quase metálica, e o horizonte se estende sem qualquer sinal de vida. Entre as bordas rochosas e a neve endurecida pelo vento, uma sombra se move lentamente. Quase uma curva, um lampejo entre as pedras, uma pegada que desaparece antes de ser reconhecida. O leopardo das neves observa de uma saliência, invisível para quem desconhece o olhar da montanha. Seu corpo, coberto por um manto espesso e manchado, se camufla na rocha. Ali, onde a vista já não alcança, começa a perseguição. Ao longe, uma silhueta se move desajeitadamente. É um jovem baral, uma cabra azul que perdeu contato com seu grupo. Ela se aventurou além dos limites seguros, atraída por um pedaço de grama que o gelo havia deixado exposto. Numa paisagem onde a comida é escassa, a solidão é o preço da esperança. O leopardo sabe disso. Não há erro na sua distância, não há impulso. Seus olhos pálidos acompanham cada movimento do herbívoro com a calma de quem entende que ali o tempo não se mede em minutos, mas em oportunidades. Poderia atacar agora. A presa está perto, distraída, ao alcance de um salto que seu corpo aperfeiçoou ao longo de gerações. Mas ele não consegue. O vento sopra na direção errada. Até a mais leve brisa poderia revelar seu cheiro, transformando a tentativa em um fracasso. Nessas montanhas, cada perseguição exige um enorme gasto de energia, e um único erro pode significar dias de fome. Por isso, o leopardo espera. Respira calmamente, o corpo alinhado com a rocha, imerso no jogo de luz e sombra que o oculta. O ar parece sincronizar-se com a quietude do local, como se a montanha respirasse no mesmo ritmo. Mais adiante, o baral avança por uma encosta coberta de musgo para, por um instante, fareja o ar e levanta a cabeça sem perceber que está sendo observado. Do seu ponto de vista privilegiado, o leopardo não pisca. Permanece imóvel, com o olhar fixo, analisando cada movimento do herbívoro como se estivesse decifrando um código invisível. Seus olhos, pálidos e tensos, examinam o corpo de sua presa repetidamente, até que ele memorize o ritmo de sua respiração. Ele não demonstra pressa nem distração. Sua presença é mantida com uma precisão quase ritualística, e cada olhar é um ato calculado de dominação silenciosa. O baral continua seu caminho, sem saber que cada um de seus passos segue o rastro do caçador. Ele para por um instante, sacode a neve das patas e procura com o focinho um broto entre as fendas. Sua presença mantém o pulsar do vale tão vivo quanto a força do leopardo que o observa. Do alto de um penhasco distante, o caçador acompanha cada passo do herbívoro com uma quietude que parece fazer parte da paisagem. Quando a presa se move, ele se move com a mesma lentidão. Quando ela fica imóvel, seu corpo se funde com a rocha até desaparecer. Nessa sincronia silenciosa, a atenção se concentra nos detalhes,
e o corpo do leopardo revela a origem de sua precisão. Nada nele é acidental. Cada músculo responde ao equilíbrio e cada movimento prolonga o silêncio que o sustenta. Sua pelagem espessa ondula ao vento e sua cauda longa e flexível balança com precisão para manter o equilíbrio sobre o abismo. Assim, nenhum som o trai. Em um ambiente onde o eco pode amplificar um erro, o silêncio é sua maior arma. A anatomia do leopardo das neves não responde apenas à sobrevivência, mas expressa uma inteligência silenciosa capaz de ler a montanha e adaptar-se a cada uma de suas regras. Cada linha do seu corpo parece escrita pelo vento e pela altitude, uma consequência natural desse diálogo constante com o meio ambiente. O ar, rarefeito e frio, penetra um peito largo que se move sem esforço visível, sustentando o ritmo lento de uma criatura feita para a escassez. A cada inspiração, seu corpo absorve o que a montanha lhe nega e transforma a carência em recurso. Essa adaptação invisível sustenta cada gesto, cada decisão do movimento que está por vir. As patas traseiras concentram a força que transforma a imobilidade em movimento. Elas definem a precisão de cada salto, a possibilidade de atravessar o vazio sem falhar. As garras, curvas e firmes, cravam-se na rocha como âncoras vivas que garantem o equilíbrio na encosta e suportam o peso da presa. A partir daí, o contato com a terra define seu silêncio. As almofadas, revestidas de pele, absorvem o ruído e apagam as pegadas no gelo, prolongando o sigilo e transformando cada avanço numa sombra que não deixa vestígios. Com sua cabeça compacta e firme, o leopardo comanda a caçada. Os olhos, pálidos e atentos, seguem o rastro da presa. O ouvido interpreta o que a luz não revela e os bigodes leem a direção do vento. Cada sentido prolonga a atenção do corpo, e todo o animal se torna uma única intenção suspensa sobre a montanha. Essa energia percorre o corpo como uma corrente invisível, contida na mandíbula compacta, onde a força se dobra e aguarda o momento exato para se manifestar. Do lado de fora, porém, tudo está calmo. O tempo se estende pelo vale. A luz avança e recua como uma maré silenciosa, e a densidade do ar muda com o passar das horas. A imobilidade do leopardo não se rompe. Ela apenas se transforma, estendendo-se até se fundir com o pulsar da montanha. Durante horas, o felino segue sua presa das alturas. Ele não busca movimentos imediatos, mas sim um padrão. Aprenda seus trajetos, seus horários, suas distrações. Nos Himalaias, onde o ar é rarefeito e a vida se agarra ao que é possível, as presas são escassas e distantes. A altitude limita as pastagens e o frio congela os vales. Nesse território que exige cálculo e paciência, o conhecimento se torna a forma mais elevada de caça. Ao cair da tarde, o baral se desloca em direção a uma área onde as rochas formam um anfiteatro natural. O leopardo para em uma saliência com vista para o vale. A partir daí, o terreno se desdobra como um mapa de decisões. Cada fenda, cada caminho, cada sombra tem um propósito. Ele pressente que sua presa retornará, pois nessas montanhas a escassez obriga a percorrer os mesmos caminhos repetidamente. Conforme o sol se põe atrás dos picos, o vale mergulha numa luz tênue que desaparece lentamente. A noite cai lentamente e o felino não se deita imediatamente. Move-se cautelosamente pelas sombras, avança sobre a neve endurecida e para num ponto mais alto. De lá, ele observa. Seus olhos, adaptados à penumbra, seguem a silhueta do baral que repousa no fundo do vale. O herbívoro dorme com um sono inquieto. Deita-se, levanta a cabeça e depois a enterra novamente entre as pernas. A noite o cobre, mas não o protege. O caçador permanece imóvel, senhor do tempo e da distância. Ele poderia alcançá-lo quando quisesse, mas não o faz. A espera continua, tão precisa e silenciosa quanto o ambiente que a sustenta. As horas se estendem em silêncio. O felino observa o baral, que dorme profundamente, alheio a tudo. Então levanta-se e desce com passos que não deixam rastro. Ele alcança um pequeno riacho escondido sob o gelo, bebe sem perturbar o silêncio e, com a mesma discrição, retorna ao seu posto de espera. Não vale, a noite começa a afrouxar seu domínio. A geada reflete um brilho tênue e as sombras recuam para as dobras da montanha. A represa desperta com o primeiro frio e se ergue lentamente, buscando abrigo nas bordas do musgo antigo e nos trechos de grama que a neve deixou expostos.
Avança sozinho por estreitas faixas entre campos de neve e pedras soltas. Ele para, levanta a cabeça e observa o vento, verificando se o ar não apresenta sinais de perigo. O riacho desce dos contrafortes e carrega consigo o cheiro do caçador, espalhando seu rastro por todo o vale. Aproveitando-se desse momento, o leopardo move-se alguns metros para cima com passos invisíveis, mantendo a sua altura e copiando o percurso da sua vítima a partir de um nível superior. Cada apoio para os pés encontra seu lugar na sombra de uma fenda que quebra o brilho do granito. O vento leva seu aroma e deixa a represa sozinha em sua rotina. O herbívoro atravessa uma língua de neve dura e para junto de uma borda escura, onde o degelo deixa um fio de água escorrendo. Ele bebe com o pescoço esticado e levanta a cabeça novamente como se estivesse lendo uma placa que só ele entende. Ele retoma o passo em direção à encosta da colina e ganha terreno na grama curta que já conhece. O leopardo ainda não desce. Ele ajusta a distância e permanece imóvel atrás de uma crista. Olhe além da pessoa que você seguiu desde o anoitecer. Observe a direção, não o corpo. O mapa do vale se desdobra diante de você como se o próprio terreno estivesse falando. O corredor se abre para um amplo terraço onde surgem novas pegadas que não pertencem a um único animal. Há marcas entrecruzadas e restos de cabelo que o vento não conseguiu arrancar de um arbusto seco. A encosta mostra sinais de uso repetido que não produz ruído, mas deixa vestígios no solo. O varal vira para a esquerda e segue pela borda externa do terraço. O predador entende a direção daquela curva porque já a viu antes em outros invernos. O caminho de um indivíduo começa a se assemelhar ao hábito da manada. As rochas formam um anfiteatro natural que obriga a passar por uma passagem estreita antes de chegar a uma planície sem saída fácil. Lá embaixo, uma rampa polida por antigas avalanches desce e, acima, uma parede impede qualquer tentativa de ascensão direta. O leopardo desce 2 níveis com saltos curtos e sem poeira. O cóccix proporciona equilíbrio e o corpo se achata contra a pedra. A cabeça se alinha com a coluna e o peito contém ar suficiente apenas para conter a urgência. Tudo está configurado para uma corrida curta que não permite correções. De repente, algo muda a favor do felino. O varal não está sozinho. 2 fêmeas e um filhote menor surgem da sombra projetada por um bloco caído. O grupo avança com a consciência de quem vive na encosta, mas sem levantar suspeitas imediatas. A luz incide na clareira e revela os contornos. O leopardo mede o ângulo oferecido pelo pescoço de pedra e memoriza a hora em que o vento muda. A margem de erro se reduz a um único instante em que a física do corpo e a forma do terreno se alinham. A decisão depende de um músculo que treme sob a pelagem. O salto acontece sem aviso. A pedra retorna com um baque seco e o ar se rasga num som que não é nem grito nem trovão. O leopardo aterrissa no flanco do jovem e a planície explode com o som de suas patas deslizando. A mordida busca a base do pescoço e encontra um osso que cede com um estalo que o vale ouve e armazena. Uma fêmea investe por reflexo e colide com a lateral do predador. O felino contorce todo o corpo e crava as garras na pelagem espessa. A neve antiga se quebra em finas linhas que percorrem o solo sob seus corpos. Uma nuvem baixa de poeira levanta, mas não chega a obscurecer a cena. O jovem tenta se levantar, mas perde o equilíbrio numa camada de gelo sob a grama. O predador corrige a mordida e pressiona implacavelmente. Seu peso se desloca para um ponto em que a respiração do predador é interrompida e a luta se torna breve. Um casco atinge a mandíbula do leopardo que se recusa a soltar. Sua cauda permanece esticada como um cabo, restabelecendo seu equilíbrio. A esplanada vibra com um eco abafado que se dissipa rapidamente, e o silêncio retorna com uma densidade que não permite qualquer celebração. O leopardo mantém a presa imóvel tempo suficiente para que o corpo pare de oferecer resistência. Então ele inclina a cabeça para trás e observa o caminho por onde o grupo está saltitando. Ele não come imediatamente. Observa a passagem de pedra por onde entraram e o corredor de onde sairão quando voltarem para beber. Em seu interior reside um plano que já não é segredo para a montanha. A rota que ele procurava não era apenas uma viagem de um dia. Era o costume do rebanho que suporta o inverno. A resposta para o mistério se revela na calmaria após o golpe. O predador não seguiu o indivíduo por capricho ou falta de força.
Ele precisava da chave que abre a porta para se alimentar repetidamente. Em um território onde a abundância é efêmera e os erros custam dias perdidos, conhecer a rotina é tão valioso quanto a força de um salto. A paciência não era esperar passivamente, era aprender. A inteligência se forma nessas altitudes e é chamada de memória do terreno. O leopardo finalmente arrasta a presa por alguns metros até uma depressão que corta o vento e observa o horizonte com um olhar tranquilo. O corpo cai na neve sem resistência e apenas o atrito da pelagem contra o gelo marca o fim do movimento. As almofadas das patas afundam o suficiente para não deixar uma marca profunda e o pelo molhado na garganta disfarça as manchas claras. A montanha não concede vitórias duradouras e é por isso que o felino pondera cada decisão antes de ceder ao impulso. Comer imediatamente pode atrair outros animais para a trilha, mas adiar a refeição por 1 minuto pode evitar uma luta mais exaustiva do que uma perseguição. Um corvo desce e pousa a uma distância segura. O leopardo não olha para o pássaro, apenas levanta a cabeça e examina o anfiteatro, o terraço onde o grupo desapareceu. Ele observa o corredor que aprendeu enquanto esperava e o ponto onde a água se esconde sob o gelo, como se estivesse revisando silenciosamente a lição que acabou de confirmar. Sua paciência não era um mero adorno. Era o mecanismo que desvendaria os mistérios da caçada futura, porque num mundo onde tudo exige esforço, a mente também é um músculo. E enquanto o leopardo domina as alturas com a precisão de um cálculo ancestral, outros felinos enfrentam a mesma paisagem, mas em desvantagem. Como a vida sobrevive quando o terreno conspira contra ela? O vale volta a ficar em silêncio após a caçada ao leopardo. A neve, tingida de cinza e trazida pelo vento, apaga todos os vestígios de violência em poucas horas. Mas nem todos os felinos que habitam essas alturas desfrutam da mesma precisão. Num mundo onde cada músculo é treinado para resistir, existem outros que parecem ter ficado para trás, criaturas que a montanha empurra para o limite e ainda assim se recusam a ceder. Em uma planície seca, onde a grama rompe sob o gelo, um gato de palas emerge de uma fenda na rocha. Seu corpo baixo e largo se move com uma desajeitada silenciosa, como se cada passo pesasse mais do que o necessário. Há algo de contido em seu avanço, uma cautela que parece ditada pela própria forma de seu corpo. Os olhos, redondos e desproporcionais para um rosto tão curto, buscam um ponto que sempre lhes escapa. A cabeça, larga e baixa, une-se a orelhas que se abrem para os lados, como se tentassem desaparecer da paisagem. Trata-se de uma figura anômala, um desenho antigo que o tempo se esqueceu de atualizar. Sua pelagem, no entanto, é uma maravilha de resistência. Nenhum outro gato na Terra possui uma pelagem tão densa. Cada centímetro quadrado abriga milhares de pelos que o isolam do frio, embora também o condenem ao calor. É ao mesmo tempo uma pelagem e um fardo. Nessas montanhas, o excesso também pesa muito. A abundância de pelos molda cada um de seus movimentos. Seu corpo compacto, sustentado por pernas curtas e uma marcha contida, parece pouco adaptado para a caça. Ainda assim, o instinto e a fome o impulsionam a caçar. Ele se move lentamente entre os montes de gelo, o corpo pressionado contra o chão, os olhos examinando cada fenda em busca de sinais de vida. Um pequeno roedor espreita por entre as pedras. O reflexo precede o pensamento e o gato se achata contra o chão, os músculos tensos sob sua pelagem cinza. Por um instante, todo o seu corpo parece antecipar o sucesso. Avança apenas alguns centímetros, prendendo a respiração, mas um leve estalo de gelo sob sua pata denuncia sua presença. O roedor para abruptamente, levanta a cabeça e treme por um instante, alerta para o perigo que ainda não vê. E num piscar de olhos desaparece nas frestas. Nos Himalaias, os sentidos da presa são extremamente aguçados. Qualquer som, por menor que seja, é suficiente para desmascarar qualquer um, até mesmo os caçadores mais experientes. O pequeno felino permanece imóvel enquanto o vento apaga o eco do seu erro, mas ele não fica para trás por muito tempo. Nessa altitude, onde o ar rouba calor a cada minuto, ele não tem escolha a não ser continuar caçando. Para manter a temperatura que a protege do gelo, ela precisa se alimentar de vários roedores por dia. O frio é implacável e a imobilidade prolongada apenas acelera a deterioração.
Aos poucos, o instinto o impulsiona de volta ao movimento. Ela desliza em direção a um monte de pedras, de onde vem um breve guincho. Ele espera novamente, o corpo tenso e o olhar fixo no ponto onde a vida se agita sem se revelar. O ar parece parado, mas lá no alto nada permanece parado por muito tempo. Uma rajada de vento desce dos contrafortes e muda de direção, levando consigo o aroma que o denuncia. O roedor desaparece antes que o salto aconteça. O gato congela, com os olhos fixos no espaço vazio, onde um segundo antes havia vida. Uma nuvem de vapor escapa de sua boca e a neve em suas costas estremece com o movimento. Cada tentativa falhada consome energia que é difícil de recuperar nessas montanhas. O gato de palas senta-se. O vento agita os pelos ao redor do seu pescoço. Não há ruído, apenas sua respiração lenta e constante. Em sua quietude, há uma mistura de cansaço e desafio. Ele não desiste, mas a paisagem parece conspirar contra ele. Sua anatomia não foi feita para essas superfícies duras, nem para a furtividade perfeita que o terreno exige. A evolução moldou-a para resistir ao frio, mas não para dominá-lo. Quando se move novamente, falo sem convicção, embora por hábito. O hábito de tentar é talvez o seu instinto mais forte. A poucos metros de distância, outro roedor emerge da neve, farejando o ar. O gato abaixa a cabeça, rasteja lentamente e desta vez não erra. Seu salto é breve, mas a distância é mínima. O corpo do pequeno animal mal consegue se virar antes de cair sob as garras do felino. O gato de palas segura sua presa por um instante. Não ruge, não comemora. Solta-a e a apanha novamente com um gesto quase mecânico. Ele come devagar, sem pressa, como se soubesse que não há glória em sua vitória, apenas necessidade. Cada mordida é uma declaração contra o esquecimento. Uma forma de dizer ao Himalaia que ele ainda está lá, apesar de tudo. Milhões de anos atrás, seus ancestrais eram predadores ágeis, caçadores das planícies. Hoje, esse descendente solitário se contenta com os minúsculos restos do reino animal. Mas o que perdeu em potencial, ganhou em persistência. Seu corpo, imperfeito e anacrônico, é essencialmente uma máquina de pura resistência. Um lembrete de que a vida nem sempre recompensa a força, mas sim a teimosia. Quando termina de se alimentar, sacode a neve e caminha entre as pedras enquanto o vento apaga suas pegadas. Sua passagem não deixa registro histórico, mas sua presença desafia o clima, a fome e o tempo. Cada dia que consegue sobreviver é uma pequena vitória contra a extinção. Ao cair da noite, ele retorna à fenda que o protege do vento. Lá dentro, 3 filhotes o aguardam em silêncio, cobertos pela mesma pelagem espessa que tanto o condena quanto o protege. Eles se amontoam ao lado da montanha buscando o calor que ela lhes nega. Neles permanece a única certeza que esta espécie conhece, a convicção de que resistir é a forma mais antiga de sobreviver. Nessas montanhas, onde os fortes prosperam e os fracos desaparecem, o gato de palas prova que existe outra maneira de sobreviver. Ele faz isso resistindo, desafiando as regras do ambiente com uma negação silenciosa. Mas em um lugar onde cada criatura se adapta até se tornar irreconhecível, surge uma pergunta inevitável. O que transforma os seres do Himalaia em formas tão diferentes do resto do planeta? Para entendê-lo, precisamos olhar além de uma única espécie. Devemos olhar para a própria montanha, porque o vento que varre os vales com imensa força não apenas varre a terra, mas também esculpe a paisagem e marca o pulsar da vida. Ela carrega o frio, arrasta as sementes e molda os caminhos invisíveis por onde se movem as criaturas do Himalaia. Em sua passagem, esculpe não apenas a rocha, mas também aqueles que a habitam. A montanha não cria seus filhos delicadamente, ela os forja através do desgaste. Cada sopro de ar e cada rajada de neve deixam uma marca na carne, na respiração e na forma de cada corpo. Com o aumento da altitude, o oxigênio torna-se um luxo, o frio uma presença constante e a comida uma raridade. Cada metro conquistado em direção ao céu exige um novo projeto. Nessa paisagem de limites, a evolução não é uma ideia, é uma ferramenta. Em altitudes acima de 4.000 metros, o ar contém pouco mais da metade do oxigênio disponível ao nível do mar. Cada respiração é uma negociação com o vazio.
É por isso que os pulmões são maiores, os corações batem mais lentamente e o sangue transporta mais glóbulos vermelhos do que em qualquer outro lugar do planeta. Respirar aqui não é apenas um reflexo, é uma estratégia. Dentre todos esses corpos moldados pela altura, um se destaca como o exemplo mais claro de adaptação extrema. Sua silhueta se confunde com a montanha e sua respiração se mistura com o ar frio que domina essas alturas. O iaque personifica essa precisão biológica. Cada respiração é profunda, medida, originada de um peito que age como um fole inesgotável. O sangue, mais denso que o de qualquer outro animal, circula lentamente e retém o oxigênio como se fosse um tesouro. Graças a essa maquinaria interna, ele consegue atravessar encostas geladas por horas sem perder o ritmo. Seu corpo não luta contra a montanha, ele a acompanha. Cada músculo, cada célula é projetado para capturar oxigênio onde ele é escasso. Sua própria existência é uma resposta ao ar rarefeito que mataria qualquer outro ser vivo. Mesmo em repouso, seu corpo continua a conservar todos os recursos. O calor que ele gera é conservado e a energia que consome é distribuída com uma precisão quase impossível. Nada é desperdiçado, porque a essa altura, qualquer excesso é pago com a própria vida. Mas a altitude não é o único desafio. Nessas regiões de grande altitude, a abundância é uma lembrança distante. As presas são escassas, as plantas crescem apenas por breves períodos de tempo e a competição não é medida pelo tamanho, mas pela precisão. Nesse ambiente, a competição não é medida pela força ou tamanho, mas pela precisão com que cada criatura administra sua energia. Todos os predadores que habitam essas altitudes foram moldados por essa economia extrema. Entre eles, a raposa tibetana representa a perfeição do cálculo. Cada salto, cada respiração e cada olhar respondem a uma lógica precisa que equilibra despesas e ganhos, oportunidades e riscos. Seus corpos compactos e rostos planos não são extravagâncias, mas o resultado de gerações que aprenderam a sobreviver na escassez. Aqui, a força não é recompensada, mas sim a frugalidade. Em outros continentes, os animais prosperam em rebanhos, sob céus que oferecem alimento e sombra. Mas nas terras altas do Himalaia, a cooperação é um luxo que poucos podem se dar ao luxo de ter. A caça em grupo exige energia, e energia aqui é um recurso que não se desperdiça. É por isso que os predadores vivem e caçam sozinhos. A solidão não é uma maldição, é uma estratégia. O isolamento de cada criatura se repete em uma escala maior. As montanhas dividem as espécies como fronteiras invisíveis, e cada vale se torna um mundo fechado onde a vida evolui sem contato com o exterior. Em regiões como o Vale de Langtang ou as áreas remotas de Kanjirova, Himalaia, com suas paredes de rocha e gelo, abriga os animais por gerações. Ao longo dos séculos, essas fronteiras naturais separam as populações por tanto tempo que as mudanças se acumulam. O que antes era uma única espécie começa a mudar silenciosamente. Os corpos se adaptam de forma diferente, os sons mudam, os instintos se modificam. Assim, dois vales separados por apenas alguns quilômetros podem abrigar criaturas que já não se reconhecem. O que começa como distância acaba se tornando diferença. Com o tempo, a montanha reescreve os corpos tanto quanto divide os caminhos. O isolamento prolongado força cada população a se reinventar, a responder ao ambiente de uma maneira diferente. Os olhos se estreitam para resistir ao brilho ofuscante da neve. As narinas se dilatam para aquecer o ar antes que ele chegue aos pulmões e os membros se encurtam para conservar o calor. Neste ponto, a evolução não busca a beleza, mas sim a eficiência. O taikin dourado, com sua pelagem oleosa e nariz desproporcional, é a prova dessa precisão brutal. Seu corpo não teme a umidade, sua respiração se adapta ao ar frio e sua pele repele a chuva como uma armadura natural. Cada detalhe responde à mesma necessidade: conservar energia, evitar perdas e sobreviver mais um dia. Mas no Himalaia, nada vive apenas pelo seu corpo. A montanha não só molda a anatomia, como também dita o comportamento, e até os atos mais íntimos da vida obedecem às suas regras. Quando se aproxima a época do parto, as fêmeas se separam do grupo. Eles sobem em direção a encostas solitárias, onde o vento sopra implacavelmente e o terreno oferece pouco abrigo entre as rochas.
Ali, longe do barulho e dos predadores, elas dão à luz em silêncio. Neste mundo, o cheiro e o som do nascimento podem significar a morte. A abstinência não é uma escolha, é uma adaptação. A mulher que se isola não busca a solidão, mas sim a sobrevivência. Assim, o instinto materno também se torna uma forma de evolução. Durante dias, mãe e filho permanecem escondidos. O pequeno aprende a ficar de pé, a imitar o ritmo sereno da mãe, a respirar o ar gélido sem medo. Num ambiente onde cada movimento pode revelar uma vida, a primeira lição é a quietude. Essa solidão materna também é um reflexo da própria montanha. Uma vida que nasce isolada, forçada a resistir mesmo antes de compreender o que é o mundo. Mas essa perfeição tem um preço. Em sua luta pela sobrevivência, cada espécie tornou-se prisioneira de suas próprias adaptações. Seu corpo é uma chave que abre apenas uma fechadura, a do Himalaia. Esse método não funciona mais. A raposa tibetana não conseguia descer aos vales sem se exaurir com o calor. Em baixas altitudes, o iaque sofreria um colapso sanguíneo devido ao excesso de oxigênio. E o leopardo das neves, longe dos picos, sufocaria sob o próprio peso enquanto tentasse perseguir uma presa. Cada um deles foi moldado para resistir a um ambiente específico, e esse ambiente é também o seu limite. Esse paradoxo contém a verdade sobre o Himalaia. A evolução o tornou perfeito para um mundo impossível, e essa perfeição lhe nega a possibilidade de escapar. O que antes era a adaptação agora é uma maldição. Nessas altitudes, toda criatura respira com dificuldade, cada passo um ato de resistência. Mas entre as rochas e a neve, ainda existe vida que desafia a lógica, minúscula e persistente. Porque mesmo aqui, onde a morte parece constante, há quem tenha encontrado uma maneira de driblar o frio e a fome. E então surge a inevitável pergunta: como uma criatura tão pequena pode sobreviver em um mundo projetado para esmagá-la? Nos planaltos escaldantes do Himalaia, quando o sol de verão derrete o último gelo e a tundra amarela começa a vibrar com a vida contida, algo se move entre as rochas. Sob o ar rarefeito, onde nem mesmo os pássaros se atrevem a voar por muito tempo, emergem os verdadeiros engenheiros do Planalto. São pequenas criaturas que, sem saber, mantêm o frágil equilíbrio da montanha. Dentre elas, uma se destaca por sua engenhosidade e resiliência. Ela não caça nem foge, ela constrói. A pica, o pequeno rei das alturas, transformou o impossível em rotina. Nessas terras altas, onde o ar queima os pulmões e o vento talha a carne como vidro, até os mais pequenos aprenderam a desafiar o impossível. Essa criatura não chegou a dominar o teto do mundo por acaso. Seu corpo, sua cidade e sua inteligência coletiva foram esculpidos por uma paisagem que não perdoa erros. Cada detalhe conta essa história silenciosa. Sua silhueta se destaca na tundra, compacta, quase geométrica, como se a própria montanha a tivesse moldado. As orelhas, largas e sempre alertas, percebem vibrações subterrâneas antes que o vento as apague. A pelagem não reflete a luz, mas a absorve, misturando-se com o cinza amarelado das pedras erodidas. E no rosto, imóvel e severo, permanece apenas pura atenção. Olhos que observam todo o entorno sem precisar virar a cabeça. Essa aparência austera não é um capricho. Num mundo sem matagais densos ou cavernas profundas, onde as águias sobrevoam frequentemente e as raposas patrulham incansavelmente, a pica deve ser invisível mesmo quando exposta. A superfície oferece-lhe pouco mais do que perigo e vigilância constante, portanto, a sua verdadeira defesa reside abaixo da superfície, onde o olhar do caçador não consegue alcançar. Sob a tundra, a estratégia muda. O solo torna-se tanto refúgio quanto fortaleza. O que visto de cima parece terra vazia é, na realidade, uma rede de passagens que serpenteiam entre as raízes congeladas. Câmaras de armazenamento, túneis de fuga e saídas secretas compõem um sistema tão preciso que um único toque no chão é suficiente para alertar toda a colônia. Nesses labirintos, o ar permanece quente mesmo quando lá fora congela. Cada galeria tem uma função. Algumas são usadas para armazenar feno que seca ao sol durante os dias mais quentes, outras para oferecer abrigo do vento ou para criar os filhotes mais novos. As tocas podem se estender por dezenas de metros e conectar centenas de indivíduos que compartilham o mesmo território.
Não existem hierarquias nem fronteiras. Todo o sistema respira em uníssono, protegido por uma engenharia natural que desafia o frio e a fome. Com a chegada do degelo, esse mundo oculto começa a despertar. A terra amolece, o ar fica úmido e o calor penetra lentamente até as câmaras mais profundas. Um a um, os túneis voltam a se encher de atividade. É o anúncio de uma nova estação. O verão é o seu reinado. Quando o gelo recua e manchas de grama verde aparecem em meio à tundra amarela, os picas emergem em ondas coordenadas. O ar, mais suave e quente, parece convidá-los à superfície. Com o nascer do sol, o planalto elevado se enche de pequenos corpos que se movem com uma precisão quase matemática. Eles não pastam aleatoriamente como roedores em vales férteis. Dividem a terra em setores invisíveis e se revezam para evitar a sombra do gavião e o faro da raposa. Cada família conhece seu lugar. Cada grupo, seu momento. De longe, seus gritos se entrelaçam numa sequência rítmica que ordena o caos do verão, uma linguagem codificada que mantém toda a colônia viva. Essa harmonia não é uma simples comunicação, é a base de um trabalho comum que sustenta sua existência. E quando o sol ainda não secou o orvalho, começa a grande colheita. As primeiras patrulhas partem enquanto a tundra brilha com a umidade. Elas não arrancam a grama viva, cortam-na com precisão e a espalham ao sol em tapetes perfeitos. Horas depois, quando o calor está no auge, eles retornam para a colheita. Cada talo seco é carregado em lotes medidos e empilhado em torres que pontilham a encosta como pequenos monólitos de grama. Essas reservas não são apenas montes de areia, elas são projetadas para durar, bases largas para proteção contra o vento, cobertas com pedras para repelir a chuva, localizadas em microclimas onde o sol seca sem queimar. Uma única pica pode alimentar gerações inteiras a partir dessas torres, garantindo que o inverno encontre famílias vivas e não esqueletos. Mas em um mundo onde cada som pode significar uma ameaça, como um animal tão pequeno enfrenta os caçadores do Himalaia? Ao enfrentar predadores, a estratégia é sempre coletiva. Uma águia desce e 20 picas movem-se em uníssono, criando uma ilusão de movimento que confunde a sombra mortal. Quando a ameaça vem do solo, o instinto muda, mas não a precisão. Uma raposa se aproxima e o alarme sísmico dispara pelos túneis. Em segundos, 90% da colônia se esconde no subsolo, enquanto alguns poucos permanecem expostos. Não é um sacrifício em vão, é a matemática da sobrevivência. Milhares contra um. Há sempre mais picas do que presas, e embora a ameaça nunca desapareça, a balança pende a favor delas. Porque até mesmo o lobo tibetano, rei incontestável dessas alturas, precisa se adaptar ao seu domínio. Nos vales mais baixos encontra presas fáceis, mas aqui em cima cada emboscada custa horas de rastreamento por uma única vítima. Um esforço que consome mais energia do que retorna. A enorme quantidade de picas torna a caça uma rotina incerta, não um triunfo épico. Nesse território invertido, os pequenos reis ditam o ritmo para os gigantes. Assim se desenrola o dia. Busca calculada de alimentos, vigilância constante e construção metódica. Ao entardecer, quando as sombras se alongam e o frio retorna, as patrulhas se retiram. Os montes de feno se multiplicam sob o pôr do sol, marcadores silenciosos de um império subterrâneo que nenhum predador conquistará. A pica não corre nem ruge. Não precisa ser a mais rápida nem a mais forte. Sua vitória reside na permanência, em transformar uma paisagem hostil em uma metrópole vibrante. Onde outros veem desolação, ele vê oportunidade. Onde outros congelam até a morte, ele se multiplica. Nos Himalaias, até os mais jovens aprenderam o segredo das alturas. A sobrevivência não se conquista desafiando a montanha, mas tornando-se parte dela. A pica não surgiu por um milagre isolado. Geração após geração, aprendeu a escutar os sussurros do vento, a construir com pedras eternas, a multiplicar-se onde a morte parecia inevitável. Um corpo que não impõe, mas persiste. Uma inteligência que não conquista, mas prevalece. Nessas terras onde tudo perece, o pequeno rei demonstra que a verdadeira evolução não consiste em se tornar um gigante, mas em ser a força que sustenta todo o ecossistema em seus ombros invisíveis. Mas se a vida se esconde e prospera em silêncio sob a terra, o que acontece nos céus, onde não há refúgio nem sombra?
Ali, onde o ar é rarefeito e a distância é imensurável, outra criatura reina. Não da multidão, mas da solidão. Entre os penhascos que rasgam as nuvens, uma sombra paira sobre a tundra. Ela desliza sem esforço, cortando o horizonte com asas que nunca vacilam. É a águia dourada do Himalaia, uma caçadora forjada pelo vento. Um olhar que domina até onde a vida mal ousa respirar. Do seu ponto de vista privilegiado, ela observa a tapeçaria do Planalto, o mesmo mundo que para a pica é tanto fortaleza quanto refúgio. Mas para ela, cada pequeno movimento, cada brilho entre as pedras, é uma promessa de alimento. O que para alguns é esconderijo, para outros é oportunidade. Este reino de grandes altitudes é implacável. Aqui, a 6.000 metros, o oxigênio é um sussurro e o frio corta como vidro. Mas a águia não apenas sobrevive, ela reina. Seu corpo é um milagre de precisão, esculpido por uma paisagem que pune o comum. Suas asas, mais finas que as de suas irmãs de planícies distantes, cortam o ar rarefeito com uma agilidade que desafia a gravidade. Penas de tripla camada, entrelaçadas como um escudo, retêm o calor corporal contra o gelo eterno. E suas garras, curvadas como ganchos de aço, nunca falham em alcançar sua presa. O que mais perturba é o seu olhar. Olhos que veem o que os outros não conseguem. O rastro invisível de uma pica, marcado pela luz ultravioleta refletida por sua pelagem. Enquanto a raposa fareja pegadas na terra, a águia lê a linguagem secreta do sol. A 3 quilômetros de altura, ele distingue o movimento de um roedor entre rochas indistintas, um lampejo que revela a perfeição da camuflagem. Caçar neste reino exige mais do que força. Os picas, com seus alarmes sísmicos e miragens coletivas, são mestres da evasão. Mas a águia aprendeu a superar essa estratégia. Ao amanhecer, quando o sol baixo ofusca a tundra, a águia desliza silenciosamente a uma altura onde nem mesmo o vento a denuncia. Seu mergulho é um relâmpago sem aviso prévio. Do céu infinito cai a mais de 200 km por hora, em um ângulo perfeito que desafia a miragem das picas. Em apenas 2 segundos, antes que o tremor sísmico alerte a colônia, uma garra agarra sua presa e a arranca do chão como se ela nunca tivesse existido. Por um instante, o ar silencia novamente. O ciclo parece ter se completado, mas o dia nas alturas nunca termina da mesma forma que começou. Quando o sol se põe e as sombras se alongam pela tundra, a estratégia muda. Nem sempre caça sozinha. Ao entardecer, quando as picas saem para coletar capim seco, as águias trabalham em pares. Um distrai, pairando baixo e acionando o alarme. O outro espera, suspenso nas sombras, invisível contra o brilho do pôr do sol. Quando o caos se instala na colônia, ela despenca, e a confusão se torna sua aliada. Nenhum cálculo humano seria capaz de igualar a sincronia deste ataque. É uma dança de ar e precisão, onde cada movimento depende do outro. Uma fração de segundo de erro e o vento os trai, mas quando acertam o alvo, a tundra silencia. Resta apenas o som seco do impacto. Quando a caçada termina, o horizonte está em chamas. O silêncio que se segue não é descanso, mas vigilância. A tundra esfria e o vento desce, trazendo consigo os últimos vestígios do dia. Do alto dos penhascos, onde o ar mal permite o voo, uma das águias guarda a entrada do ninho. O outro retorna, trazendo a presa em suas garras. Não há nenhuma celebração aparente, apenas uma troca precisa. Um deposita a comida, o outro alça voo e desaparece no brilho do crepúsculo. Assim eles se revezam, dia após dia, como se conhecessem a linguagem secreta do equilíbrio. Na cavidade da rocha, 2 filhotes esperam. Cobertos por uma penugem cinzenta que mal os protege do frio, eles se debatem com uma fome cega. A mulher arranca pequenos pedaços e os oferece com um gesto calculado, sem ternura, sem hesitação. Cada mordida é oxigênio transformado em carne, cada presa caçada mais uma noite de vida. Lá em cima o céu desaparece. O ar se adensa com a escuridão e apenas o som do vento quebra o silêncio. A dupla se reveza na guarda, observando do parapeito os movimentos de outras aves de rapina que circulam, à procura de roubar o que não conseguiram caçar. Nas montanhas, até os reis têm inimigos. Ao cair da noite nas encostas, o ciclo recomeça. A fome que dormia lá embaixo desperta lá em cima, no ninho. Amanhã, o voo se repetirá.
A caçada, o revezamento, o silêncio. Nas alturas do Himalaia nada para, nem o vento, nem a vida, nem o olhar da águia que nunca deixa de observar. Neste território hostil e inóspito, esta ave de rapina não é apenas um predador, é uma guardiã do equilíbrio. Sem a águia, as colônias de roedores devorariam a tundra, deixando o planalto desprovido de vegetação durante o inverno. Cada garra que desce é um fio na tapeçaria dos Himalaias, prova de que até os caçadores mais ferozes servem a uma ordem maior. Mas seu reinado não está isento de rivais. Nas encostas onde os picas constroem seus ninhos, outros olhos observam do chão. Ali, onde a sombra da águia se dissolve no chão, começa o domínio de outro caçador. Ao nível do vento, entre a tundra árida e a poeira congelada, move-se uma figura que não precisa do céu para inspirar respeito. Não voa, mas corre com a mesma elegância com que uma águia plana. É o lobo tibetano, herdeiro do silêncio, caçador de horizontes abertos. Planalto de Changtang. O ar é tão rarefeito que corta os pulmões e o sol castiga como um fogo sem chamas. Não há árvores nem esconderijos, apenas uma imensidão de terra onde cada som pode ser um erro fatal. Mas para o lobo, essa ausência é liberdade. O frio não o detém, o vazio não o assusta. Seu território começa onde termina o de todos os outros. Ela não se demora perto de precipícios ou vales férteis. Ela reivindica as altas planícies, os planaltos a 5.000 metros, os campos de cascalho onde o oxigênio é um luxo e a vida é medida em passos silenciosos. Ali, onde a águia reina nos céus, ela domina a poeira. Menos rivais, presas enormes, porém lentas, espaço para manobrar onde a velocidade significa vida. E, acima de tudo, um ar rarefeito que exige mais do que força. Exige um corpo transformado pelo tempo. De todas as matilhas de sua espécie, o lobo tibetano é uma raça rara, forjada em grandes altitudes. Mais compacto que seus parentes do norte, mais resistente que os das planícies. Possui um torso largo, pernas como raquetes de neve e uma pelagem que retém o calor como um manto de lã divina. Mas o que mais perturba é a sua respiração. Ele não ofega, não treme. Num lugar onde um homem sucumbe em poucas horas, este lobo corre durante dias. Essa calma não é por acaso. É uma anatomia esculpida ao longo de milênios. Seus pulmões, com alvéolos duplicados, captam 60% menos oxigênio, como se fosse uma brisa suave em um oásis. Seu coração, desproporcional e tenaz, bombeia sangue espesso em glóbulos vermelhos a 180 batimentos por minuto, sem vacilar. O crânio, achatado e poderoso, abriga mandíbulas capazes de partir ossos de iaque congelados como se fossem galhos secos. Presas com esmalte reforçado, projetadas para rasgar carne endurecida pelo gelo. Não há delicadeza em sua mordida, apenas certeza. Essa ferocidade contida tem um propósito. Em uma paisagem sem arbustos ou cavernas, onde as presas pastam à vista de todos, o lobo tibetano precisa caçar em campos abertos. Seus olhos, oblíquos contra a neve ofuscante, detectam movimentos a quilômetros de distância. Suas orelhas, eretas como antenas, captam o ruído dos cascos no cascalho antes que o vento o apague. Sua principal presa é o qiang, o asno selvagem que galopa a 60 km por hora, ou o iaque, que pesa 1 tonelada. Caçá-los exige mais do que um salto, exige resistência sobre-humana. A manada começa ao amanhecer, quando o nevoeiro ainda cobre o planalto. Em meio às sombras que se dissipam, um qiang se separa do grupo. Ele manca levemente, deixando um sulco na geada. Os lobos o observam à distância, imóveis, medindo o ar, a direção do vento, o pulsar do vale. Eles ainda não estão atacando, estão esperando. O líder dá alguns passos para a frente e se deita em um monte. Dali, apenas seus olhos se movem. Sua pelagem, cinza amarelada no verão e esbranquiçada no inverno, se camufla na tundra até se tornar invisível. O vento passa por ele sem levar seu cheiro. Suas narinas, adaptadas ao frio extremo, aquecem o ar antes que ele chegue aos pulmões, exalando um suspiro que o amanhecer dissolve. Horas podem passar. O qiang pasta, confiante. A manada espera, espalhada em um semicírculo invisível. Cada orelha vibra com o farfalhar da grama. Cada nariz analisa o suor salgado do cansaço. Quando chega o momento, não há rugido, nenhum aviso.
O líder parte para a investida, seus cascos largos deslizando sobre a neve traiçoeira. Os flancos atacam em um movimento de pinça. O Qiang zigue-zagueia, mas o lobo não persegue em linha reta. Ele corta ângulos conservando oxigênio. A mordida final é precisa. Presas no tendão, mandíbulas na garganta. O Qiang cai com um som seco que se dissipa ao vento. Não há comemoração. A caça, aqui, é apenas uma extensão da fome. O lobo tibetano nasceu para este momento. Seu corpo, moldado pela altitude, armazena oxigênio em cada fibra. Ele consegue percorrer distâncias que exauririam qualquer outro caçador, e quando finalmente para o coração de sua presa, o faz sem desperdício. O bando come devagar. Cada um, na sua vez, arranca um pedaço da carne ainda quente antes que o frio a endureça. Um único corpo pode sustentá-los por dias, mas a montanha não tolera excessos. O resto jaz enterrado sob a neve, coberto de poeira e silêncio, uma despensa viva para os dias em que a tundra fechar suas portas novamente. Sua dieta inclui carniça quando esta é escassa, mas preferem presas frescas. A abundância de ungulados determina sua prole. Rebanhos robustos em anos de qiangues saudáveis e fome se o frio dizimar as presas. É assim que o equilíbrio é precário a 5 quilômetros de altura. Não depende apenas da visão. Suas orelhas, de precisão cirúrgica, captam o galope subterrâneo de marmotas hibernando ou o movimento de rebanhos distantes. Seu olfato, direto e discreto, rastreia pegadas evaporadas pelo vento seco. Ele não corre como o lobo árabe do deserto, onde a areia permite perseguições intermináveis. Aqui, um erro significa voltar exausto, com os pulmões ardendo. É por isso que o grupo falha e repensa a estratégia. Há sempre outro qiang, outra colina, outra oportunidade calculada. Assim se desenrola o ciclo do lobo tibetano. Não uma guerra de velocidade, mas um jogo de xadrez contra a hipóxia. Não ruge para impressionar. Não deixa cadáveres desnecessários. Seu objetivo é a economia mortal, a permanência no impossível. Quando o sol se põe atrás dos picos e as estrelas rasgam o céu negro, a manada recua. Não marca território com uivos vazios. Um gemido baixo basta para coordenar posições. O sangue congela na neve, mas o rastro desaparece com o amanhecer. A única certeza que resta é que naquele planalto onde a vida é negada, existe um caçador que respira o irrespirável, que mata o indestrutível, que transforma o veneno dos Himalaias em domínio absoluto. Um corpo que não cede ao frio nem ao vazio. Um olhar que não vacila diante da morte. Marcado por pulmões adaptados à altitude e presas de ferro, ele define a evolução não como uma teoria, mas como a garra que sustenta a vida no topo do mundo. Mas o lobo não está sozinho nessa luta silenciosa. Das tocas da raposa às asas da águia, das tocas da pica ao peito do iaque, todas as criaturas que habitam essas alturas compartilham o mesmo destino, desafiar aquilo que deveria destruí-las. Cada respiração aqui é um ato de desafio, uma pura negação da extinção. Nos Himalaias, a evolução não é uma força invisível, é uma arquitetura tangível que esculpe carne, ossos e comportamento. Ela molda olhos que resistem ao brilho da neve, pulmões que extraem ar do vazio e corpos que retêm o calor em meio ao gelo. Aqui, adaptar-se não significa melhorar, significa sobreviver o tempo suficiente para continuar respirando por mais um dia. E, no entanto, nesse esforço brutal, existe uma beleza que transcende a luta. Porque onde tudo parece terminar, a vida recomeça, reinventando-se a cada nascer do sol, em cada vale, em cada sombra que se move sobre a pedra. Assim, no topo do mundo, a evolução deixa de ser um conceito e se torna uma verdade palpável. Uma verdade que pode ser resumida em uma única certeza. A vida, frágil, paciente e obstinada, sempre encontra um caminho. Mesmo que o ar machuque, mesmo que a montanha negue, mesmo que tudo indique que não deveria mais existir.